estamos de volta com o nosso convidado, o diretor Pedro Paulo Cava. Eu comecei esse bloco falando uma citação, eu me apropriei dela, da Bárbara Eliodora, Shakespeare, O que as peças contam. É um livro muito interessante porque ele é introdutório, acho que mas assim, acho que dentro do espírito de Shakespeare, respeita a inteligência do leitor. Então a introdução dela é muito boa e depois ela fala um pouquinho sobre cada peça. E eu, naturalmente, para essa entrevista, né, tentei me preparar um pouquinho, ler um pouquinho das peças que o D'Angelo selecionou. Porque é interessante, esse trabalho seu não deixa de ser uma homenagem aos 500 anos, né, 400 da morte do Shakespeare, e uma homenagem ao J. D'Angelo, que é o grande mestre, né, do teatro mineiro. Né, assim, qual o papel que você acha que o D'Angelo desenvolveu assim, em Minas Gerais? Assim? Esse papel de indutor, de provocador, de mestre, de inquietação, de criatividade, de fazer grandes espetáculos, de ter ousadia e coragem nos anos, desde que eu cheguei, nos anos 60, 70 e daí para adiante. O que eu vi dele foi sempre muito criativo. Depois ele embarcou numa vertente de fazer espetáculos menores também, mais intimistas, mas sempre com muita qualidade. E acho que é daí que vem a minha... Ele fez, interessante, desde Minas Gerais, que era um grande espetáculo comercial, no sentido que foram meses em cartaz, né? Anos. E espetáculos políticos também, né? Espetáculos políticos, mas o Minas Gerais é um espetáculo essencialmente político. Sim, mas outros, assim, digamos, como os Justos, né? Os Justos Não, o Justo não foi ele, não. Gente, hoje eu tô... O Justo foi o Paulo César Bicalho. Foi o Paulo César Bicalho, Mas o D'Angelo fez Numância, que foi um grande espetáculo. Depois fez Os Pequenos Burgueses, fez Frei Caneca. Frei Caneca, no DCE. Exatamente. Então, o D'Angelo tem uma trajetória de muitos espetáculos, todos também com viés político, épico, histórico. Acho que é daí que vem muito a minha paixão por essa coisa. Como fez também Geração em Revolta, que era um espetáculo mais intimista. Depois ele vai fazer Pelos Caminhos de Minas, que era uma reedição do Rorró Minas Gerais, que faz um sucesso pelo Brasil inteiro. Agora, eu assisti a uma cena muito comovente, que eu tinha um programa de entrevista, Conexão CEMIG, como diziam os meus amigos, meu programa de auditório, porque tinha, né, plateia, e era ele e Jonas Bloch, e eles falaram num determinado momento, os que saíram de Minas Gerais e tiveram um grande sucesso, e os que ficaram e pagaram um preço alto por ter ficado. E o D'Angelo se queixou nesse dia, já tem uns 20 anos disso, ou 15, que ele falou, eu montei Shakespeare e as pessoas não foram ver. É Shakespeare. E o Jonas Bloch chorou. Aí eu fiquei muito feliz quando você resolveu montar essa peça, porque é um belo texto, não é? É um belíssimo texto. E essa história do que ficou em Minas Gerais sempre pagou um preço. Sempre pagou um preço diferente do que você pagaria em São Paulo, no Rio, ou qualquer outra cidade do mundo. Belo Horizonte é uma cidade muito difícil, Minas Gerais é um estado muito difícil para a arte, para o artista, para a criatividade, para a invencionice, para o contemporâneo, para o moderno, para qualquer coisa disso. Belo Horizonte é uma cidade Agora, muito difícil. Agora, a gente prometeu falar sobre Shakespeare. O que você ressalta de mais importante, assim? Olha, eu ressalto, assim, que vamos supor que Shakespeare tenha realmente existido ou não tenha existido, que essa é uma longa discussão, percorre esses 400 anos. Embora seja muito documentada a vida dele. Só o que ele deixou de obras, isso é um legado para a humanidade, porque ele deixa obras que perpassam todo esse espectro do humano, do ser humano, com as suas paixões, com as suas crueldades. Ele é um crítico do ser humano, ele vai fundo no ser humano. É um crítico do tempo dele que acaba sendo crítico até hoje do que é o ser humano, né? Ele critica as vaidades humanas, ele critica o poder, ele critica a fatalidade, o assassinato, a crueldade, o crime.
Porque naquela época, 1600, 1500 e pouco, 1600, era comum matar as pessoas. Não havia regulação social para isso. Matava-se. Os duelos, né? Então, a morte é uma coisa, por exemplo, muito presente na obra do Shakespeare. Ele fala muito disso. A maior reflexão é no Hamlet mesmo, que ele fala ser ou não ser, aquela questão da morte, né? Olhando aquela caveira, que eu já tirei isso, por exemplo, do meu espetáculo. Eu não quis fazer essa cena e fiz essa cena de outra maneira. Escrevi um pequeno texto, morrer ou morrer. Porque é fatal que você vai morrer, né? Então, eu acho que a questão do ser humano, a angústia humana que o Shakespeare tanto aborda, não é a questão do ser ou não ser, né? Vai mais para o morrer ou morrer. A finitude da vida, essa coisa do... E sempre misturado com humor também, por humor, isso que é o lado popular, que a gente tem uma tradição de tradução muito moralista, né? Traduções péssimas que procuraram ser fiéis a um tipo de linguagem inglesa que é linda para os ingleses. É lindo aquele ritmo, aquela cadência do falar, do declamar, porque o teatro era declamativo naquela época. Então os Shakespeare escreviam em versos e aquilo era declamado. Então as traduções vêm para o Brasil. E parece que tinha até palavrões em algumas peças, né? Tinha porque tudo. montava às vezes também em praça pública, os textos, né? Então, era tudo em praça pública. Embora ele também fosse encenado nos teatros, e ele era afilhado de Lord Chamberlain. Então, que deu a ele uma companhia de teatro e a possibilidade dele fazer as suas peças. Então, o que acontece com a obra do Shakespeare? Com o passar dos anos, eu acho que ela foi ficando... ela deve estar sendo montada esse ano em mais de 150 países e com as línguas mais diferentes. Então, se você imaginar isso, cada um está lendo Shakespeare da sua maneira. Com o seu momento histórico, com o seu olhar, o viés que ele quiser dar, o recorte que ele quiser fazer da obra de Shakespeare. Você tem alguma apropriação do Shakespeare, assim, alguma montagem especial que você gosta? Eu gostei muito, por exemplo, Lady Macbeth, do Polanski, por exemplo, eu gosto muito. Você tem algum no cinema que você gosta muito, ou no teatro? Eu gosto dos clássicos, que o próprio Hamlet, que foi feito pelo Peter O'Toole. Eu gosto muito do Macbeth. Eu gosto da Megera Domada demais. Eu acho sensacional com a Elizabeth Taylor. O Richard Burton. E ela era a própria Megera Domada. Era a própria Megera Domada, né? Mas é muito bom, né? Então você vê que o Shakespeare tinha essa coisa do humor também, né? Isso que faz dele, digamos, popular e também. Universal, sabe? né? Agora, universal. eu acho muito legal isso dele respeitar a inteligência do espectador. Ele claro. confia na inteligência do público dele, né? Confia na inteligência e confia na compreensão. Agora, vou voltar a falar da chatura das traduções, que quando eu comecei a ler Shakespeare e li, foi muito na adolescência, porque eu estava muito mergulhado no teatro naquele início, então eu tinha um afã. Então as traduções que me caíam na mão eram traduções que você demorava dias e era muito chato, tudo numa linguagem... Empolada, né? e igual ao inglês, não, ao contrário, às vezes, a construção das frases, né? Tudo aquilo. Então, os autores tinham tanto medo, os tradutores tinham tanto medo do Shakespeare, porque eles traduziam aquilo quase que de forma ininteligível para o brasileiro, para a língua brasileira. Né? Aí criou-se esse medo, né? Que é difícil. Criou-se. Olha, são várias cenas, né, na sua peça de teatro, e a gente escolheu essa, que é talvez a cena de amor mais famosa de todos os tempos, que é a cena do balcão. A cena do balcão, que a gente vai ler aqui, a gente não vai exatamente interpretar, mas só para o público ter uma ideia, e tradução, acho que da Bárbara Eliodora. Né? Espero que, vamos ver se a gente vai gostar, né? A Bárbara chegou a ser muito difícil nas traduções iniciais, mas depois acho que ela relaxou. Vamos ver essa então. Que você vai achar? Relaxou, então vamos lá. No balcão, Romeu e Julieta, então. Vamos lá. Romeu, Romeu, por que há de ser Romeu? Negue o seu pai, recuse-se esse nome, ou se não quer, jure só que me ama e eu não serei mais do Escapuleto. Devo ouvir mais ou falarei com ela? É só seu nome que é meu inimigo, mas você é você e não Montecchio. Que é Montecchio? Não é pé, nem mão, nem braço, nem feição, nem parte alguma de homem algum. Oh, chame-se outra coisa. O que há no nome? O que chamamos rosa teria o mesmo cheiro com outro nome? E assim, Romeu, chamado de outra coisa, continuaria sempre a ser perfeito com outro nome. Mude-o, Romeu, e em troca desse nome, que não é você, fique comigo. Eu cobro essa palavra. Se me chamar de amor, eu até me rebatizo. E de hoje em diante, eu não sou mais Romeu. Quem é que assim, oculto pela noite, descobre o meu segredo?
pelo nome, não sei dizer quem sou. Meu nome, cara santa, me traz ódio, porque para você é um nome de inimigo. É isso, quer dizer, é uma tradução dela, eu sei que a tradução que você usa não é esta, né? É um pouquinho, mas é a mesma coisa, né? Mas essa é muito boa. Essa é boa. Então, a Bárbara Eliodoro, ainda bem, porque até já morreu, né? Falar mal dela ia ser meio ruim, né? Não, mas a Bárbara dedicou a vida dela ao Shakespeare, né? Então você tem que ver isso, né? A paixão dela era o Shakespeare, né? Então, e ela fez uma direção brilhante em 1968 da Comédia dos Erros, que foi a única direção que eu vi da Bárbara Eliodoro, porque não sei se ela dirigiu outras coisas, que depois ela virou crítica e uma intelectual do teatro, professora também. A Comédia dos Erros era uma direção brilhante da Bárbara Eliodoro. Né? Vamos fazer outro intervalo e agora nós voltamos daqui a pouco já com a montagem da A Paixão segundo Shakespeare, texto de J. D'Angelo. Até daqui a pouco.